Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua casa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu desejo que hoje o seu coração se acalme, porque Deus vai falar com você de uma maneira profunda. Irmãos, esses dias eu conheci um casal de São Paulo e eles falaram uma coisa tão interessante. Eles disseram: pastor, é como se tivesse uma câmerazinha sua dentro da nossa sala. E eu falei: irmão, como assim? Ele falou: pastor, eu não entendo, parece que você sabe exatamente o que está acontecendo na minha família, na minha casa, mas ao mesmo tempo eu sei que é o Espírito Santo. E eu falei: irmãos, realmente o Espírito Santo tem se movido poderosamente aqui no nosso meio. Eu fico tão feliz porque eu não te conheço pessoalmente, eu tenho um carinho muito grande pela sua vida, espero um dia te conhecer pessoalmente, mas eu já posso te dizer que você é amado por Deus, Deus tem um plano na sua vida e Ele sabe principalmente das lutas que você tem passado. Olha, eu sei que não tem sido fácil você acompanhar aqui a oração da manhã, a oração da noite, mas eu te peço uma coisa, eu faço um apelo a você: não pare de assistir. Sabe por quê? Você pode não perceber a mudança, mas no mundo espiritual, os céus estão torcendo para você vencer. Os céus estão torcendo para você superar todas as dificuldades e dar a volta por cima e triunfar e vencer com Jesus. Amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, o versículo 17, que quando você recebe a graça do Senhor, você passa a reinar em vida. Irmãos, não está falando ali que nós vamos reinar com Cristo no milênio, não. Não está dizendo que nós vamos reinar com Jesus na eternidade. Não é isso. Está dizendo que nós vamos reinar em vida. E talvez você esteja pensando aí: mas pastor, como é que eu vou reinar, pastor? Porque a minha vida está um fracasso, a minha vida está uma bagunça, parece que nada dá certo para mim, pastor. Parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Irmãos, quando a Bíblia diz que nós reinaremos nesta vida, está dizendo o seguinte: nós vamos reinar sobre o pecado já não terá domínio sobre você, porque agora você tem o Espírito Santo. Ou seja, nenhum vício, nenhum pecado, nada vai te afastar mais de Deus, porque você está tomando posse da graça de Deus, dessa justificação que veio pelo sangue de Jesus na cruz, que foi derramado lá. E aí, o que acontece? Você vai reinar também sobre as dificuldades, sobre os problemas que chegam até você. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Como você pode não se abalar diante das notícias ruins que surgem na sua vida. Irmãos, o que o Espírito Santo me mostrou hoje é que as notícias ruins bateram na sua porta. Olha, as dificuldades, os problemas te pegaram de surpresa muitas vezes e você agora está abalado. Você agora está totalmente ansioso, preocupado. Sabe quando você liga o jornal? Vou te dar um exemplo aqui. Você liga o jornal e aí o apresentador, a apresentadora fala sobre o clima, sobre o tempo, sabe? Aí ele começa a dizer que tal região vai fazer calor, outra região vai cair uma forte tempestade. E aí ele diz: olha, e está se aproximando, as nuvens estão chegando, e aí você percebe que está chegando ali, ó, na sua região. Irmãos, antes mesmo de cair uma gota no chão, aquela notícia já causou o estrago, porque você já ficou ansioso, você já está com medo, aí você já começa a ligar para alguém, já contar para uma pessoa ali perto de você que essa tempestade está vindo e desta vez vai ser diferente, vai ser algo terrível. Irmãos, tudo começa aqui, ó. E é isso, irmãos, que Deus me trouxe uma direção fantástica hoje. Olha, você vai sair daqui diferente, nós vamos orar juntos, tá bom? Eu quero muito que no final você saia daqui com paz, porque é isso que Jesus veio trazer para nós. Ele disse: eu vos dou a paz, não como a paz desse mundo, mas eu te dou uma paz duradoura, não uma paz passageira que o pecado proporciona. Não é isso. Jesus quer colocar uma paz que vai fazer você triunfar, reinar sobre todos os problemas que chegam até você, tá bom? Então fique comigo até o fim, porque eu tenho certeza, hoje o Espírito Santo marcou um encontro com você e ele vai tocar profundamente o seu coração, amém? Antes de começar, eu só quero pedir para você se inscrever no meu canal, dá uma olhadinha embaixo do vídeo, tem um botãozinho escrito inscrever-se, clica nele e do lado vai aparecer um sininho, ative também o sininho da notificação para você receber os próximos vídeos que eu vou colocar aí no seu celular, ok? Então vamos lá.
Irmãos, como eu estava falando para vocês sobre notícias ruins que chegam na nossa vida, muitas vezes a gente acha que o nosso maior inimigo é essa notícia que chegou até nós. É o diagnóstico do médico, é a carta de demissão do seu trabalho, é aquela mensagem que te traz uma ameaça. E a gente foca tanto nesse problema, irmãos, que está na nossa frente, que a gente esquece, a gente não percebe que a verdadeira guerra não começou ali. A verdadeira guerra começou muito antes, na nossa mente. Irmãos, olha, tem tantas pessoas aqui que estão me ouvindo agora, eu tenho certeza, elas estão sofrendo por causa de notícias que chegaram de repente. E na Bíblia nós temos um exemplo muito claro sobre isso. Eu sei que muitos de vocês não conhecem essa história, mas vocês vão ficar impressionados de como ela se encaixa na sua vida. Então preste atenção, concentre-se, porque é muito interessante isso aqui. A Bíblia fala muito sobre Israel, certo? Quando você lê o Antigo Testamento, principalmente, você percebe que Deus realmente escolheu o povo de Israel, mas pelo fato dessa nação ser escolhida do Senhor, é nítido, é lógico que aconteceria uma batalha espiritual. Você não vai ver a palavra Satanás, Lúcifer no Antigo Testamento, mas você percebe o tempo todo o quanto o inimigo batalhava para aniquilar a nação de Israel. Ele queria simplesmente tirar Israel do mapa e até hoje isso acontece, a gente vê a perseguição que tem contra esse povo, mas irmãos, tem um determinado momento ali em que Jerusalém estava cercada e o exército mais poderoso daquela época, que era o exército da Síria, estava cercando toda a cidade, ameaçando aquele povo e eles realmente iriam destruir aquele povo de uma vez por todas. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que aquele povo era muito cruel, porque eles não tinham piedade nenhuma, eles não tinham misericórdia de ninguém. E foi então que o rei da Síria, ele teve uma estratégia maligna. Sabe o que ele percebeu? Que toda vez Deus dava vitória para o povo de Israel, aquele povo era imbatível. E foi então que ele teve uma ideia de enfraquecer o povo só trazendo notícias ruins para eles. Irmãos, ele entendeu que se ele vencesse a batalha na mente, aí então o povo seria totalmente destruído. E olha só qual foi a estratégia dele, irmãos, justamente para colocar todo aquele povo de Israel contra o rei que havia naquela época, que era o rei Ezequias, um homem que buscava a Deus, mas que foi pego de surpresa. Deixa eu te falar uma coisa aqui, o fato de você estar com Deus, o fato de você estar orando todo dia, buscando direções, palavras do Senhor, não quer dizer que você está livre dos ataques espirituais. Na verdade, é justamente porque você está buscando mais a Deus que o inimigo se levanta. Irmãos, assim como Satanás percebeu que a nação de Israel não parava de avançar, assim também ele tem percebido que você não está parando nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro obstáculo. Irmãos, o inimigo está furioso comigo e com você. E a partir de agora, então, eu quero que você comece a enxergar essa história na visão espiritual. Olha só o que aconteceu, irmãos. Esse rei da Síria, em vez de mandar soldados, mandar o exército para atacar o povo de Israel, ele enviou apenas um mensageiro, um homem que sabia falar a língua do povo hebreu. Um homem que sabia falar a língua do povo de Israel. Ele sabia falar o aramaico. Esse homem chamava Rabsaqué. E olha qual foi a estratégia dele, irmãos. Ele sabia que o povo não ia entender a língua dele, porque o povo da Síria falava uma língua completamente diferente. Então ele fez o seguinte, todo dia ele parava diante dos muros de Jerusalém e ele começava a falar em hebraico, ou seja, a língua do povo de Israel. E então cada homem, cada mulher, cada criança que estivesse ali começou a entender a mensagem de terror que ele trouxe. Irmãos, essa foi a estratégia perfeita para o inimigo, porque daquela forma o inimigo começou a enfraquecer todo o povo. E o interessante é que ele não foi lá no rei Ezequias conversar com ele não foi tentar negociar com os generais, não, ele foi falar diretamente com o povo. Ele queria quebrar a confiança, ele queria quebrar a fé e a esperança das pessoas. Então, ele fez literalmente uma guerra psicológica, uma guerra na mente. E, irmãos, agora nós vamos ver o que ele falava para o povo todo dia. Olha só o que está escrito em 2 Reis, capítulo 18, os versículos 29 e o versículo 30. Está escrito assim, ó: Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los do meu poder. Então, não deixem que ele os convença a confiar no Senhor, dizendo, certamente o Senhor nos livrará.
Olha isso aqui, irmãos. Perceba a estratégia do inimigo, que é exatamente a mesma estratégia que ele tem tentado contra nós hoje. Irmãos, em primeiro lugar, ele tentou desqualificar a liderança que Deus colocou na sua vida. É como se ele dissesse assim, não ouça o seu pastor, não confie nos seus líderes. É como se Ezequias estivesse enganando todo aquele povo. Irmãos, depois ele foi direto no ponto central. Ele atacou a fé daquelas pessoas, da mesma forma que ele tem atacado a sua fé. E a frase dele era um veneno. Ele dizia assim, não deixem que o rei Ezequias convença vocês a confiar no Senhor, porque desta vez Deus não vai livrar vocês não. Irmãos, o alvo do inimigo não eram os muros de Jerusalém. O alvo dele era a fé que estava no coração daquelas pessoas. Porque se ele conseguisse derrubar a fé, aí então os muros cairiam sozinhos, entende? E o que eu senti no meu coração, irmãos, muito forte, inclusive nós vamos orar daqui a pouco, por favor não saia do vídeo, é que é o seguinte, olha o que Deus me mostrou. A notícia chega até você e logo em seguida vem aquela vozinha na sua mente. Pra que orar? Não precisa orar não. Não, Deus não está te ouvindo. Lembra da última vez? Você orou, não aconteceu nada? Deus não vai te livrar dessa vez. Olha, dessa vez está diferente, está muito mais grave a situação. Você vai se ferrar. É isso que o diabo quer falar para nós, irmãos. Essa é a voz daquele mensageiro do rei. É a mesma tática, entende? Olha que interessante, milhares de anos atrás e o inimigo usa a mesma tática. Se você está passando por isso, escreva aqui nos comentários. Muitas pessoas estão se identificando agora, mas não vai parar por aí, porque Deus ele vai te dar o livramento. Amém? Talvez você esteja pensando aí, mas pastor, o que eu estou vivendo não é só uma ameaça, é um fato concretizado. Pastor, não tem mais jeito, eu sei que não tem mais jeito. O médico já falou para mim que não tem mais jeito, eu olho no computador, no sistema do governo, eu vejo que o meu nome está ali no Serasa, eu estou com o nome sujo, eu tento conversar com o meu cônjuge, com a minha esposa, com o meu esposo, e eu sei que acabou, ela não quer nem conversa mais comigo. Então não é só uma notícia ruim, é a minha realidade, pastor. Oh, meu querido irmão e minha irmã, eu entendo perfeitamente a sua dor. Eu sei que você está sendo sincero, não tem nada de errado com isso. Inclusive, Deus espera que nós sejamos sinceros com os nossos sentimentos, mas nunca com a nossa razão. Sabe por quê, irmãos? Quando nós somos racionais demais, nós podemos anular a nossa fé. Sabe quando você fica tentando imaginar como tudo vai acontecer? Aí você traz para si a responsabilidade. Mas, irmãos, nós estamos falando aqui de um Deus que é o dono do sobrenatural. O Deus que faz o impossível, amém? Então nós vamos continuar com a história aqui e olha só o que vai acontecer. Sabe por quê? Quando o rei Ezequias ficou sabendo disso, ficou sabendo que o inimigo estava trabalhando na mente do povo, irmãos, ele não mandou um soldado responder à altura, ele não fez um discurso para o povo, tentando convencer as pessoas de que aquele homem era do diabo. Irmãos, a Bíblia diz que Ezequias foi até a presença do Senhor. Ele rasgou as suas roupas em sinal de desespero, de humilhação, e ele foi para o templo orar. E depois, irmãos, ele pegou a carta de ameaças que o rei da Síria tinha mandado, ele foi até o altar, ele abriu aquela carta diante de Deus e ele orou desta forma assim, Senhor, olha o que eles estão falando sobre o Senhor. Deus nos livra dessa situação para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Aleluia! Irmãos, olha que atitude poderosa que Ezequias teve. Ele pegou a pior notícia da vida dele, aquela prova de que a derrota era certa, e em vez dele ficar remoendo aquilo, em vez dele ficar reclamando, contando para todo mundo da notícia ruim, ele simplesmente entregou nas mãos de Deus. Oh, meu querido irmão, aleluia! Eu estou muito crente, eu estou muito confiante de que hoje é o dia do seu milagre e tudo vai começar no seu coração e na sua mente, amém? Ele transformou aquela notícia ruim num motivo de oração. É como se ele falasse assim, Deus, essa guerra não é minha, ela é Tua, Senhor. Hoje eu estou triste, eu estou abalado, mas eu me coloco na Tua presença e eu te peço, não deixe o Teu nome ser envergonhado, Senhor. Essa obra é Tua, esse povo é Teu. Então, Senhor, faz o impossível acontecer. Irmãos, que oração poderosa. Será que você está disposto a fazer essa oração hoje comigo? E sabe o que aconteceu depois, irmãos? O céu se abriu, o céu se moveu, aleluia! Deus ouviu a oração daquele homem e ele respondeu através do profeta Isaías.
Olha que interessante, Isaías chegou até Ezequias e falou o seguinte: o Senhor manda te dizer, fica tranquilo, porque aquele rei da Síria não vai nem conseguir atirar uma flecha contra Jerusalém. E irmãos, olha, Deus é tremendo, naquela mesma noite algo extraordinário aconteceu. A Bíblia conta que o povo de Israel estava dormindo, trancado dentro dos muros, só que sem nenhuma esperança. Mas enquanto eles dormiam, Deus estava trabalhando. E a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 19, no versículo 35, que o anjo do Senhor saiu e ele matou nada mais, nada menos que 185 mil soldados que faziam parte do exército da Síria. Irmãos, de manhã, quando o povo de Deus acordou e olhou por cima dos muros, sabe o que eles viram? O exército mais temido do mundo agora estava morto, aniquilado, em silêncio, sem que um único soldado de Israel precisasse levantar a sua espada. Aleluia! Irmãos, pensa aqui comigo, a vitória não veio de uma estratégia militar, ela não veio de um exército poderoso, a vitória veio de joelhos no chão, joelhos que se dobraram, um coração que decidiu confiar no Senhor. Aquela guerra física lá fora, ela só foi vencida porque a guerra espiritual dentro de Ezequias foi vencida primeiro. Amém? Ele venceu naquele exato momento em que ele decidiu levar aquela ameaça a Deus. E em vez de deixar dominar a sua mente, ele não permitiu que os seus pensamentos começassem a contar com a derrota. Então, irmãos, essa história nos revela uma coisa muito importante. A nossa atitude diante de notícias ruins é o que vai definir o resultado da nossa guerra. Irmãos, não vamos ficar olhando as circunstâncias, não vamos ficar focando naquilo que o diabo quer que a gente foque, entendeu? Vamos focar nas bênçãos, nas promessas, naquilo que Deus já derramou sobre nós, porque a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas para que essas bênçãos se materializem na nossa vida, a gente precisa confiar no Senhor, porque o mundo espiritual, ele governa sobre esse mundo físico. Eu não sei se você sabe disso, mas quando você vence a batalha no mundo espiritual, aquilo redunda em bênçãos e mais bênçãos sobre você. Amém? O apóstolo Paulo falou uma coisa muito interessante, lá em Efésios capítulo 6, o versículo 16, ele disse que nós devemos usar o escudo da fé para deter as flechas de fogo do maligno. Na outra versão diz, para anularmos os dardos inflamados que o inimigo lança sobre nós. Irmãos, o apóstolo Paulo estava falando sobre um ataque espiritual. São aquelas flechas de fogo que o inimigo lança na nossa direção, especificamente na nossa mente, entende? São pensamentos de dúvida, pensamentos de medo, de acusação, pensamentos que te abalam de tal forma que você não tem força nem para levantar da cama. É nessa hora que o diabo fala assim, ó, você é um fracasso. Você já sabe o tanto que você errou na sua vida, você está achando que Deus vai te perdoar, ninguém te ama, você nunca vai conseguir mudar de vida. Você, na verdade, é um hipócrita, porque você busca a Deus e você fica buscando e buscando, mas nunca muda de vida, nunca muda a sua história. Irmãos, esses pensamentos aí, ó, eles são diretamente do inferno, eles vêm para te derrubar. Mas hoje eu estou aqui para te falar o seguinte: faça o que o apóstolo Paulo falou, levante o escudo da fé e entenda bem, o escudo ele não vai impedir que a flecha seja lançada, mas ele vai apagar aquela flecha. A fé que você tem não significa que você não vai ter um pensamento ruim, não é isso, mas significa que você vai dar a volta por cima e você vai declarar hoje em voz alta: eu creio que Deus não vai me abandonar. Eu creio que essa batalha já foi ganha há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Aleluia! Então, irmãos, nós vamos orar nesse momento. Eu quero que você tome posse disso. Essa notícia ruim não é a sua derrota. É só um convite para você conhecer um pouco mais daquele Deus poderoso que já decretou a vitória sobre você. Amém? Esse Deus está no barco contigo. Jesus está no barco com você. A Bíblia conta que quando os discípulos estavam no barco com Jesus, Jesus estava dormindo na proa do barco e ele ali estava descansando porque ele é o Senhor sobre todas as coisas. Mas os discípulos não sabiam disso. Apesar de já estarem caminhando com Cristo há tanto tempo, eles ainda não conheciam o verdadeiro poder de Jesus, até mesmo sobre a natureza. Irmãos, quando eles clamaram: Senhor, tu não te importas que nós estamos morrendo aqui?
Jesus então acordou calmamente, estendeu as mãos para o céu e acalmou a tempestade. Irmãos, aquela experiência foi fundamental na vida dos discípulos, porque um dia Jesus não estaria mais aqui presencialmente, mas na pessoa do Espírito Santo. Então eles deveriam acreditar em algo que eles ainda não estavam vendo, mas pelas experiências que eles tiveram naquele momento, eles então poderiam acreditar com muito mais firmeza. Amém? Eu tenho certeza que essa luta que você está passando hoje está servindo de experiência. E quando vier as próximas tempestades, você vai superar com muito mais facilidade, com muito mais fé. Você não vai reclamar como você muitas vezes acaba reclamando, entende? Então nós vamos orar nesse momento. Eu quero só pedir uma coisa, no final da oração, compartilhe, porque hoje o Senhor vai te usar poderosamente. Envie nos grupos de WhatsApp, vamos espalhar a semente do Evangelho, amém? Então feche os seus olhos e nós vamos orar nesse momento, mas eu gostaria também que depois você comentasse aqui aquilo que Deus falou ao seu coração hoje. Aleluia, vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque a tua palavra é poderosa. Aleluia. Deus, muito obrigado, Senhor, por ter falado conosco aqui mais uma vez. Obrigado porque nós estamos ganhando experiência espiritual. Quantas pessoas aqui, meu Pai, estão no meio da tempestade, estão tendo a oportunidade de confiar no Senhor, mas muitos acabam falhando nessa hora. Muitos acabam ficando com medo, ansiosos, tremendo de medo porque acham que vão morrer a qualquer momento. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, coloca a tua mão de poder, meu Pai. Coloca a tua mão nesse coração agora e tira essa dor, meu Pai. Tira essa ansiedade em nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus, eu repreendo agora todo ataque do mal contra a vida dessa pessoa, todo ataque do maligno na mente e no coração. Eu repreendo e eu expulso agora em nome de Jesus. Ó, meu Deus e meu Pai, fortalece o teu povo, Senhor. Dá-nos desse escudo da fé. Nós não aceitamos essas vozes do inimigo na nossa mente. Pai, nós fazemos como o rei Ezequias nesse momento. Nós estamos apresentando diante de Ti tudo que foi lançado contra nós. Pai, essa pessoa que recebeu essa carta de ameaça, essa pessoa que recebeu a notícia de que a conta no banco está negativa, essa pessoa que recebeu a palavra de divórcio e nesse momento veio aquele sentimento de abandono, aquela solidão, aquela depressão que grita no nosso coração e diz que não tem mais jeito. Pai, olha para essas cartas, Senhor, olha para essas situações, para essas notícias e nós te pedimos aqui agora, Senhor, levanta em nosso favor, meu Deus. Eu declaro que tudo aquilo que o inimigo lançou contra nós já caiu por terra. Eu creio, meu Pai, no teu poder. Essa palavra falou tão forte com a gente hoje, meu Deus, e eu creio que não foi em vão. O Senhor tem liberado sobre o teu povo grandes bênçãos, mas eu te peço aqui agora, meu Pai, faz o sobrenatural, faz o impossível acontecer, meu Deus. Aquilo que nem os médicos vão entender, aquilo que as pessoas da igreja, que muitas vezes estão ali ouvindo a palavra, mas não têm o conhecimento do teu poder, essas pessoas vão se surpreender. Deus, eu oro por essas famílias, Pai, famílias destruídas pelas mentiras do inimigo. Deus, que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que Ele possa fazer uma obra tremenda em cada casa, em cada coração. Oh, meu querido irmão, se você está orando comigo agora e você tem lutado, contra o mal, saiba que você não está sozinho, mas você primeiro precisa entregar o seu coração e a sua vida a Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não coloque a sua confiança em nada mais, nada menos do que isso. Coloque só em Jesus, olhe só para Ele. E se você quiser entregar o seu coração agora nas mãos dEle, se você entende que pela primeira vez você está decidido a se arrepender dos seus pecados e você quer andar com Jesus, então continue com seus olhos fechados e ore assim comigo. Repita essas palavras, mas faça com toda a sinceridade do seu coração. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso de Ti e eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou para me salvar. Jesus, eu apresento diante de Ti a minha vida e eu Te entrego o meu futuro. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Não me deixe cair em tentação.
Não me deixe sair da tua presença. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que hoje está ressurreto, está assentado à direita de Deus Pai. Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. É em teu nome que eu oro. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador.
E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.